De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, cada brasileiro consome cerca de 30 quilos de açúcar por ano, hein, gente? É muita coisa. Fazendo as contas, isso quer dizer que aproximadamente 18 colheres de chá de açúcar por dia ou mais, em média de 80 gramas. Hoje, 26 de junho, é o Dia Nacional do Diabetes. Para falar como esse consumo exagerado do açúcar pode contribuir para a nossa saúde, recebemos aqui a nutricionista Carolina Nobre. Carolina, boa tarde. Obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Boa tarde. Eu que agradeço. Carolina, é muito açúcar, né? Sim, Precisa Alex. diminuir um pouco. Qual que seria o ideal? O ideal é de 25 a 50 gramas de açúcar por dia, o que daria cerca de 1 colher de sopa a 2 colheres de sopa de açúcar. Mas o que acontece é que o açúcar ele aparece com outros nomes que às vezes a gente nem imagina. Então, xarope de frutose, glucose, xarope de glicose, maltodextrina, dextrose, todos esses são os diferentes nomes que o açúcar recebe que muitas vezes o consumidor nem sabe. E algo que pode ajudar bastante, Alex, hoje em dia, é o fato da lupa frontal, né? Então, recentemente, a Anvisa, ela tem uma legislação em que ela obriga todas as marcas de alimentos, né, a declararem se aquele produto é alto em 3 tipos de nutrientes: sódio, açúcar e gordura. Então, hoje em dia, a gente pode se guiar, o consumidor pode se guiar, né, na hora das compras do mercado, por essa lupa. Pode ajudar bastante também. E as pessoas falam que, às vezes, esse açúcar também ele pode estar nas frutas, isso é verdade? A questão da frutose? Sim, com certeza. A frutose geralmente é um açúcar presente nas frutas, mas que varia muito de acordo com o tipo de fruta e até mesmo de acordo com o nível de maturação dela. Toda fruta que está mais madura, geralmente ela é mais doce, né? Então é interessante a gente observar, se for uma pessoa diabética, por exemplo, evitar consumir aquela fruta que está extremamente doce, que está extremamente madura, então uma banana que já está com aqueles pontinhos pretos ou que já está com aquelas mosquinhas, então é interessante reduzir um pouco esse consumo das frutas muito maduras. Outra questão importante também, Alex, é o cafezinho, né? Então tem brasileiro aí que consome 4, 6 xícaras de café por dia e muitas vezes esse café é adoçado com bastante açúcar, é quase um melado. Aquele tipo de café que se cai no chão, daqui uma hora aparece um monte de formiguinha. Formiga, né? E a pessoa pisa com o chinelo, gruda. Então é interessante, de repente, tentar reduzir de forma gradual essa quantidade de açúcar. Muitas vezes também mudar a qualidade do açúcar do café que a pessoa consome. Então um café, de repente, com grãos mais selecionados, com grãos mais especiais, com uma torra mais média, uma torra mais clara. A gente sabe que muitas vezes os cafés de torra extra forte, né? Eles são muito amargos e aí a probabilidade de você usar mais açúcar acaba sendo maior. Carolina, eu queria voltar um pouquinho ainda nessa questão das frutas, porque, por exemplo, tem uma fruta que a gente pode considerar que ela é mais doce. Tem gente, por exemplo, que às vezes acha a manga muito, dependendo do tipo da manga, né? Mais adocicada, né? Sim. A manga poderia ser uma vilã? Poderia se a gente consumir ela extremamente madura, ou de repente também sem nenhum tipo de fibra. Então, se a pessoa gosta muito de manga, aquela manga mais docinha, coloca ali um psyllium em cima, um farelo de aveia, ou de repente associa também junto com uma proteína, por exemplo, uma salada que tem alface, rúcula, tomate, manga, mas que você vai consumir de repente com uma proteína no almoço. Então isso pode ajudar sim com que a velocidade desse açúcar que entra na sua corrente sanguínea não seja tão rápida. Então, essa é uma excelente estratégia. E frutas também interessantes, por exemplo, o abacate, né, Alex? O abacate é uma fruta maravilhosa, riquíssima em gordura, gordura boa e que geralmente não é muito doce. Mas como que o brasileiro geralmente consome abacate? Na vitamina, com leite, com açúcar, ou coloca aquele açúcar por cima. Então, existe uma forma muito mais saudável da gente consumir abacate. E é, por exemplo, como os mexicanos consomem, que é por meio do guacamole, né? Onde a gente tem aí o abacate com sal, com limão, com o coentro. E que é uma versão, pelo menos eu adoro, particularmente, que é uma versão maravilhosa e mais saudável de consumir uma fruta muito gostosa. Pois é. Carolina, eu sou muito doceiro, por exemplo. Inclusive, hoje, a nossa colega, Mariana Távora, trouxe de manhã uns docinhos. O que era aquilo lá, Aline? Era um brigadeiro de leite ninho. Doce de leite ninho. E era ainda cedo, ali por volta das 9 horas. Eu falei assim, será que pode esse horário? Tem um horário assim que a gente possa evitar o docinho? Eu sou doceiro, mas eu prefiro sempre após almoço e janta. Excelente pergunta, Alex. O melhor horário para a gente consumir um docinho, geralmente é depois de uma grande refeição, por exemplo, um almoço. Então, a pessoa comeu ali o almoço, geralmente é quando bate, né, vontade de um docinho. Porque aí a glicemia já está alta, porque você acabou de fazer um almoço, na glicemia pós-prandial, que a gente chama. Então, você evita os picos glicêmicos. Então, aquele docinho, de repente, ali no meio da tarde ou logo de manhã, não seria tão interessante. Mas depois do almoço, dependendo do docinho, dependendo da quantidade, pode entrar sim. Carolina, agora vamos nas crianças, porque a criançada gosta de um doce. A mamãe e o papai ali às vezes fica policiando, não deixa a criançada se lambuzar muito. Com a criança, qual cuidado tem que se ter? Porque senão, se não tiver esse controle aí, né, Carolina, vamos ter aí futuramente um adulto diabético. Perfeito.
Geralmente a criança, é bom a gente começar a introduzir os alimentos, o doce na forma de frutas. Então, uma banana mais madurinha para ali ter e ver como ela responde, né, com o paladar dela. E o que é interessante também, Alex, é que nos mercados, geralmente todos esses alimentos voltados para crianças ficam na altura deles ali. São as guloseimas, né, são alimentos que de repente vêm com uma embalagem muito atrativa, com um bichinho, né, com personagem de desenho animado, e sempre na altura deles para eles ficarem ali mais tentados a pegar. Então essas guloseimas geralmente têm bastante açúcar, o tal do algodão doce, agora a gente tá nas festinhas juninas, né, onde tem algumas comidas bem açucaradas, típicas nessa época do ano. Então é sempre interessante a mãe estar de olho na escola, porque às vezes ela consegue controlar em casa, mas na escola, nas festinhas, ela não consegue controlar tanto. Então sempre ter preparações diferentes, né? E orientar a criança mesmo para não consumir muito, até mesmo por causa da cárie, né? Então tem vários fatores aí. Carolina, agora eu quero falar de um outro considerado vilão, que é o refrigerante. Tem uns que tem bastante açúcares, né? Com certeza. Aí as pessoas acabam indo para o zero, mas o zero tem muito adoçante também, mas o refrigerante, o quanto mais a gente conseguir evitar, é mais interessante. Então, para você ter uma ideia, geralmente todo refrigerante tem a lupinha ali, né? Sim. Identificando como alto em açúcar. Nos alimentos líquidos, essa relação é de 7,5 gramas. Então, se um alimento líquido, no caso refrigerante, suco, de caixinha, se ele tiver mais do que 7,5 gramas de açúcar em 100 ml, ele já é ali um candidato para receber essa lupinha. Então, sempre olhar, né, os rótulos e sempre preferir, de repente, evitar o refrigerante, trocar por uma água com gás, um limãozinho. Pode ser mais interessante, ou até mesmo nada, né? Tá certo. Ô Caroline, antes da sua entrevista, lógico que a gente foi pesquisar um pouquinho, eu encontrei informações, por exemplo, achei bastante curiosas, eu queria que você esclarecesse pra gente aqui ao vivo. É verdade que até em alimentos salgados pode ter açúcar ali escondido? É sim, Alex, infelizmente. Então a gente tem aí sopas, algumas marcas de molho de tomate, algumas marcas de ketchup que contêm açúcar na composição. É importante a gente falar que na alimentação, Alex, não é um alimento sozinho, isolado, que vai te engordar ou vai ajudar a te tornar diabético, mas sim todo o contexto da alimentação. Então, às vezes a pessoa toma um refrigerante, compra um molho de tomate para fazer uma preparação cheio de açúcar, né? Compra ali uma sopa para fazer agora nesse período frio, né? A sopa está cheia de açúcar. Então, é todo um contexto. Todo esse somatório pode sim levar a pessoa a desenvolver um diabetes ou, de repente, a um excesso de peso, uma obesidade a longo prazo. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Sempre ler o rótulo dos alimentos. Sim. Então, às vezes, vale a pena, sabe? Gastar um tempinho a mais ali no supermercado para olhar a lista de ingredientes com mais critério, com mais cuidado. Sempre ler o primeiro ingrediente, é o que tem mais no alimento. Então, sempre estar atento a isso. É um custo-benefício que pode valer a pena. Ô Carolina, eu queria até fazer uma outra pergunta, que talvez também nem seja tão específica da sua área, mas quando é que o exame vai poder mostrar que aí a coisa já, a glicose está um pouquinho alto, já é um alerta, um sinal de alerta? Perfeito. A glicemia, então é importante sempre que quando a gente for fazer exame, a gente fazer o jejum direitinho, porque se não fizer um jejum direito, aí esse resultado não pode ser tão real, né? Tão fidedigno. Então a glicemia é um exame que pode acusar aí um diabetes, um pré-diabetes, e também um exame que se chama hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? Ela mede a sua glicemia, o seu açúcar no sangue nos últimos 3 meses. Então, ela pega mais ou menos o seu histórico, né? Como vem acontecendo, como o seu corpo vem aí trabalhando, né? Diante do controle glicêmico. Então, é um exame que consegue dar mais resultados pra gente do que uma glicose isolada, que é mais pontual. Uma glicemia isolada, que é mais pontual. Tá certo, então queremos mais uma vez agradecer a presença da nutricionista Carolina Nobre, que está aqui conosco hoje nesse Dia Nacional do Diabetes. A gente precisa realmente ter cuidado. Se você for doceiro como eu, pega leve, não é isso, Carolina? Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço a presença de falar um assunto tão importante nessa data. Tá certo, obrigado.